Meu nome é Wenderson e hoje eu e meus colegas iremos falar nesse vídeo sobre a responsabilidade civil do Estado. Estamos aqui para falar um pouco sobre o conteúdo de direito administrativo. Pois bem, esse tema foi proposto pelo nosso professor, o saudoso Silvestre, para que possamos ser avaliados nesse momento difícil. Aqui nós já queremos agradecer e dizer que, com certeza, seu conhecimento é fundamental para a construção da nossa vida acadêmica e futuro profissional. Mas nós queremos deixar aqui nosso abraço e dizer que esperamos logo estar juntos presencialmente, em aulas. Com certeza é muito mais proveitoso esse momento. Mas nosso tema é responsabilidade civil do Estado. O que é responsabilidade civil do Estado? Ou responsabilidade civil, como todos conhecemos e sabemos, é a obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa a outra. Mas, falando em responsabilidade civil do Estado, ou responsabilidade extracontratual do Estado, nós temos aqui uma diferença, porque agora, o indivíduo que causa o dano não é qualquer um. Estamos aqui, o Estado causando um dano ao particular. Bom, eu creio que na construção legal dessa ideia, com certeza o que pesou aqui foi a grandeza do Estado e a hipossuficiência do indivíduo. Então o legislador quis dar a condição do indivíduo, na sua hipossuficiência, conseguir alcançar o Estado em situações onde ele está ficando prejudicado pelo desempenhar de uma conduta danosa do Estado. Então, o que seria responsabilidade civil ou responsabilidade extracontratual? Seria dizer que é o dever do Estado de indenizar particulares por danos patrimoniais, morais, sofrido por particulares na decorrência ou em decorrência do desempenhar da atividade estatal. Então, então o Estado vai estar prejudicando ou causando um dano ao particular e sendo responsabilizado para ressarcir ali o indivíduo. Bom, a responsabilidade civil no Brasil, na responsabilidade civil do Estado no Brasil, é regulamentada por 3 teorias. Bem, essas teorias são elas: teoria do risco administrativo, também tem a teoria da culpa administrativa e a teoria do risco integral, que não se confunde em momento nenhum com risco administrativo, são diferentes. Mas, em regra, a principal teoria adotada pelo direito público brasileiro é a teoria do risco administrativo, que tem como peça fundamental, eu não vou falar muito sobre as teorias, mas só vou aqui dar uma leve fala, porque outro integrante do grupo irá falar com mais propriedade. Mas a teoria do risco administrativo nada mais é que é fundamentada em 3 elementos: a conduta danosa, o dano por si só e o nexo de casualidade. Então, essa é a teoria fundamental ou principal em que aplicada no nosso direito público aqui no Brasil. Mas, enfim, o que seria então o conceito de responsabilidade civil do Estado? Bom, entende-se por responsabilidade civil do Estado como sendo a obrigação legal da administração pública ressarcir terceiros pelos danos patrimoniais que lhe forem causados por atos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos,
lícitos ou ilícitos dos agentes públicos no desempenhar das funções ou em pretexto de exercê-las. Então, esse é o conceito, no caso de responsabilidade civil do Estado. E uma característica, ou no caso, a característica desse tema, no caso da responsabilidade civil, é que ela não é contratual, ela é de característica legal, porque ela não precisa de um contrato pré-estabelecido para que possa estabelecer ali uma ligação entre quem sofreu o dano e o próprio Estado. Se tem o dano, se tem a pessoa do Estado, tem o dano, está comprovado ali a conduta danosa, o dano e o nexo de causalidade, já temos aqui comprovada a responsabilidade civil do Estado de ressarcir, porque não é contratual, mas sim legal. E temos como base a própria Constituição Federal em seu artigo 37, no parágrafo 6, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade, causarem a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Enfim, nós estamos aqui dizendo que não precisa de um contrato pré-estabelecido. Então, houve o dano causado pelo Estado, houve um nexo de causalidade, a conduta ali está ali tipificada, a conduta, o dano, o nexo de causalidade, não há que se falar em contrato, em nada antes estabelecido, e sim porque advém a responsabilidade do Estado ressarcir ali da própria legislação, a própria Constituição imputa esse dever ao Estado nessas condições. Então, o conceito basicamente é dizer que existe a responsabilidade do Estado de ressarcir o indivíduo em situações em que ele mesmo cometa ou produza o dano ao seu particular. Enfim, essa é a minha contribuição. Quero agradecer aí e dizer que é uma honra estar participando juntamente com meus colegas de aulas e desse conteúdo tão enriquecedor. Valeu! Vou falar um pouco sobre os elementos. A Constituição, ela prevê que é dever do Estado indenizar os particulares pelos danos causados pelos agentes, danos patrimoniais e danos morais. Para que possa ser cumprida essa obrigação, são necessários 3 elementos: conduta, dano e nexo. O que é a conduta? A conduta é quando o Estado, o agente, pratica algo que pode gerar algum dano ao particular. A conduta ela pode ser por omissão ou ação. E o dano é o que foi gerado através da conduta ao particular, danos patrimoniais, danos morais, que possa ter prejudicado o particular. E o nexo é a causa entre eles, a causa e o motivo que possa ter gerado aquele conflito. E a obrigação será do Estado. Passaremos a analisar as teorias da responsabilidade civil do Estado e para isso faremos um breve apanhado da evolução dessas teorias. Até o fim do século XVIII, o Estado não era responsabilizado pelos danos que causasse ao particular. Isso porque se tinha que o Estado não errava, então era aplicada a teoria da irresponsabilidade estatal. No entanto, houve consideráveis mudanças, passando a se aplicar a teoria subjetiva, que prevaleceu até meados do século XIX. Esta teoria tinha preceito no Código Civil de 1916, que determinava que só haveria responsabilidade estatal se comprovadamente fosse constatado o dolo ou culpa por parte do agente público na prestação do serviço público. Ao fim do século XIX, ocorre outra considerável mudança ao que tange a responsabilidade civil do Estado,
mudança esta que prevalece até os dias atuais. Isto porque a Constituição de 88 passa a determinar que a responsabilidade civil do Estado será objetiva, o que significa dizer que agora não mais dependerá da comprovação de dolo ou culpa por parte do agente público, pois a responsabilidade civil objetiva tem como elementos o fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. O administrado deve alegar e demonstrar o nexo de causalidade entre a situação fática, que pode ocorrer por ação ou omissão do Estado, e o dano que foi prejudicial aos seus interesses. Alegados e demonstrados esses requisitos que caracterizam a responsabilidade objetiva do Estado, o ônus da prova é transferido à administração pública. Realizados esses esclarecimentos no que consiste a responsabilidade civil objetiva do Estado, vamos exemplificar para uma melhor compreensão de como se efetiva a sua aplicação. Vamos supor que em uma noite, um policial, no exercício de sua atuação, invada a casa de um indivíduo sem mandado e comece a quebrar os móveis, os utensílios da casa e, além disso, realiza agressões contra o indivíduo dessa residência. Neste caso, haverá responsabilidade civil objetiva do Estado, que responderá pelo abuso de poder por parte de seu agente. Isto porque o artigo 37, parágrafo 6º, prevê que o Estado responderá pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Vamos supor ainda que, nesta mesma situação hipotética, à noite, sem mandado, invade a casa de um indivíduo, quebra os móveis, utensílios e realiza agressões. No entanto, ele não estava no exercício de sua atuação, mas estava fardado, como se atuando estivesse, e não deixa dúvidas de que está atuando. Neste caso, ainda que ele não estivesse atuando de fato, o Estado ainda assim responderá de forma objetiva pelos danos causados por este agente, porque ele agiu como se atuando estivesse, não deixando dúvidas do contrário. A teoria objetiva possui duas vertentes: teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Inicialmente, analisaremos a do risco administrativo, que consiste no risco que a administração pública corre ao momento que assume determinado serviço público, pois neste momento ela também assume o ônus da responsabilidade pelas condutas lícitas e ilícitas, culposas ou dolosas, omissivas ou comissivas que podem vir da prestação deste serviço. Cumpre salientar que, apesar de assumir esse risco, o Estado pode alegar excludentes de responsabilidade, que, se acolhidas, podem amenizar ou retirar no todo a sua responsabilidade de indenizar. Aqui podem ser alegadas matérias como culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, força maior, caso fortuito. Todas essas alegações, se acolhidas e caso o Estado consiga afastar o nexo de causalidade entre o fato e o dano causado, também irá afastar o dever de indenizar. Ainda se valendo do exemplo do policial citado anteriormente, vamos supor que nesse exemplo de agora ele faz as mesmas coisas, invade a casa, agride o indivíduo que ele reside, só que nesse exemplo ele não está atuando, ele está apaisando, ele não está fardado. Como fica a responsabilidade civil do Estado? Neste caso, o policial não se encontra na qualidade de agente público. Sendo assim, o Estado deverá alegar a excludente, buscando retirar o nexo de causalidade entre o fato e o dano causado a terceiro. E se essa excludente for acolhida, haverá o afastamento da responsabilidade civil estatal. A teoria do risco integral se diverge da analisada anteriormente. Isso porque aqui não há possibilidade de alegação de excludente. Essa teoria é aplicada nos casos de terrorismo ou dano nuclear, independente de ser por culpa exclusiva de terceiros,
e é aplicada ainda nos danos ambientais em que o Estado, por sua atuação, der causa. Tem-se ainda a teoria do risco criado ou da custódia. Nesse caso, a responsabilização do Estado por uma situação que o mesmo cria e dela decorre um dano, sem necessariamente haver ação direta do agente público. Aqui nessa teoria, o Estado tem a custódia de algum indivíduo, e para que ela se caracterize, é necessário que seja demonstrado que a custódia é condição sem a qual o dano não teria ocorrido. Havendo essa demonstração, o Estado irá responder de forma objetiva pelos danos causados pelo custodiado. Vamos então exemplificar essa situação. Vamos imaginar que foi concedido a um preso o benefício da saidinha no Dia dos Pais. E, em razão desta saída, ele estupra e mata uma jovem. Como fica a responsabilidade civil do Estado? Vejamos, o preso é custodiado do Estado. Sem o benefício concedido, o crime não teria sido praticado. Então, o Estado criou a situação de risco ao libertá-lo. Logo, haverá a responsabilidade objetiva do Estado, devendo ele responder pelo dano causado pelo custodiado. Quando se fala em danos da administração pública, é necessário se distinguir omissão específica de omissão genérica. A omissão específica é quando o Estado tem a obrigação de impedir que o dano ocorra, ou seja, o Estado está na condição de garante e, por omissão, propicia para que o evento danoso ocorra quando deveria impedi-lo. Já a omissão genérica não decorreu diretamente de ação do Estado, e para que haja responsabilização do ente estatal, é necessário que se comprove a culpa, cabendo ao particular comprovar que a atuação normal e regular do Estado por si só seria o suficiente para evitar o dano por ele sofrido. Quanto à relação existente entre a omissão genérica e específica e as teorias objetiva e subjetiva, parte dos doutrinadores de jurisprudência entendem que o Estado deve responder objetivamente nos casos em que possuía o dever específico de agir, tratando-se de omissão específica. Outros doutrinadores entendem que se o Estado não agiu, não foi o causador do dano, não tendo então a obrigação de reparar os prejuízos, respondendo subjetivamente às chamadas omissões genéricas. Bom, meu nome é Wenderson e agora eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade pessoal do agente público causador de dano. Bom, e o que seria isso, né? Trata-se da chamada responsabilidade civil subjetiva. E para entender um pouco o que seria essa responsabilidade civil subjetiva, eu vou ter que explicar primeiro o que seria a responsabilidade civil objetiva. E a responsabilidade civil objetiva é uma responsabilidade direta do Estado sobre o dano a terceiro causado por um de seus agentes. Ou seja, seria a responsabilidade do Estado de ressarcir a um terceiro por um dano causado por um de seus agentes. Já na responsabilidade civil subjetiva, nesse caso, seria a responsabilidade do agente perante o Estado, ou seja, de forma regressiva. É importante entender que na responsabilidade civil objetiva, o Estado responde diretamente ao terceiro, desde que a conduta do agente tenha um nexo causal com o dano, e aí já independe de haver ou não dolo ou culpa na conduta do agente. Já na responsabilidade civil subjetiva, onde o agente responde ao Estado, a conduta do agente deve, além de ter esse nexo causal, ele deve ter ou o dolo ou a culpa para que o agente seja responsabilizado. Então, fazendo um breve resumo, quando um agente público, independente de estar ou não em exercício de sua função, cargo ou emprego público, vier a causar um dano a terceiro, seja esse terceiro usuário ou não do serviço público, o Estado será o responsável direto pelo dano, ou seja, o terceiro deverá buscar o amparo do Estado e não do agente. Aí, posteriormente, o agente poderá ser responsabilizado perante o Estado, de forma regressiva, conforme eu expliquei anteriormente. Bom, esperamos que tenha
que o assunto tenha sido explicado da melhor forma possível e até o próximo vídeo.